Olá, hoje iremos estudar um assunto bem diferente, que é o feudalismo, que foi um sistema político, econômico, social e cultural que vigorou na Idade Média na região da Europa entre os séculos XI e o século XV. Esse sistema, ele era envolto de muito mistério, muitas superstições, talvez por causa da forte religiosidade e por ser uma sociedade extremamente regrada. Nesse sistema, a igreja influenciava todas as bases da sociedade, como a gente vai ver hoje na cultura feudal. Vamos iniciar pela educação. Era controlada pela igreja e a igreja fundava as escolas perto das catedrais, né? Então, tanto a escola quanto a universidade, ela era organizada pela igreja e ficava próxima à igreja. As aulas eram ministradas em latim. Hoje a gente tem uma série de profissões. Naquela época elas eram mais restritas e tinham mais ou menos assim, o direito queria incorporar algumas coisas como letras, teologia, sociologia, história, por aí vai. E a medicina, que era mais na questão física, né, na questão biológica. Tinha também a gramática, a retórica, a lógica, entre outras. Aí a gente tem a Universidade de Oxford, de Cambridge. A literatura, ela também era guiada pela igreja, né, por características religiosas, como a poesia épica, que falava dos cavaleiros, né? Aqueles homens corajosos, fortes, determinados, que faziam tudo que era possível para ajudar o próximo, para beneficiar o próximo. A gente tem também a poesia lírica, que é o amor cortês, que aí já vai falar dos sentimentos, né? Que apesar de serem fortes, determinados, corajosos, eles também tinham um coração grande e passavam por várias paixões, né? E aí na poesia lírica vai ser mais a questão romântica. E no poema épico vai focar mais na questão das aventuras. Aí a gente tem, né, os Cavaleiros das Cruzadas, a Justa, que é uma espécie de jogo, né, que eles faziam na Idade Média. Eles tinham os campeonatos e só os nobres participavam dos campeonatos. Tem um filme bem interessante que vocês podem assistir sobre a Idade Média, que é Coração de Cavaleiro. Ele é ótimo porque ele fala sobre a história de um rapaz de classe baixa, que era um camponês, que sonhava em ser um cavaleiro, que naquela época não podia. Só os nobres poderiam se tornar cavaleiros. Aí a gente tem, né, o amor cortês, né, toda aquela questão do sentimentalismo. Tínhamos também naquela época a questão das serenatas, que daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho. Na arquitetura a gente tem o estilo gótico, que é o que eu mais gosto, que é o mais bonito, o mais fashion, né? Tinha na Inglaterra, na França, na Alemanha e outras regiões também. Ele era assim, inclinado para o céu, né? As construções, elas eram voltadas para o céu, direcionadas na realidade para o céu. Tinha uma certa leveza, requinte, luxo, os vitrais coloridos. Já no estilo romântico, ele é um estilo mais simples. Paredes grossas, uma região, um lugar pequeno, feito assim de maneira muito rápida, não tinha muita delicadeza, não tinha muita forma. A gente está precisando construir aqui uma igrejinha, então constrói lá, faz a igreja e pronto. Já no estilo gótico, não, eles se preocupavam com a questão dos detalhes, do requinte, era tudo muito minucioso. Aí a gente tem a igreja de Notre Dame de Paris, né, que tem várias histórias, inclusive Corcunda de Notre Dame, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho. Os vitrais coloridos. Até hoje, na igreja de Notre Dame de Paris, eles rezam uma missa, se eu não me engano, de 5, 6 horas, que é como na Idade Média. Então, entra um grupo de pessoas, né? Não é só um padre, tem um padre e tem um grupo de pessoas. Eles acendem lá uma espécie de uma bacia dourada, né? Com os incensos. A própria igreja, ela é escura. Para você tirar foto, você tem que ligar o flash, senão a foto sai bem escura. E eles têm um canto gregoriano, que era comum naquela época, né, que surgiu nessa época. Aí eles cantam o canto gregoriano, fazem algumas passagens, leem algumas passagens da missa, da Bíblia em latim. Então é como assistindo a missa, a gente se sente
como se tivesse na Idade Média, né? Todo o clima, toda a obscuridade, a questão do latim, a questão do canto gregoriano. É uma experiência bem interessante. Aí a gente tem um modelo mais simples, né? Observem bem a diferença. Aqui é só a portinha de entrada, ainda tem todo esse espaço. E aqui, bem mais prática, mais rápida e mais simples. Aí a gente tem os vitrais coloridos, né? Isso daqui tem um efeito bem bonito também, porque quando o sol batia, refletia dentro da igreja. Então dava a impressão de que o anjo ele estava ali dentro da igreja, de que a flor ela estava refletindo ali dentro da igreja. A música era bem brega, né? Como a gente tem na atualidade, né? Como música sertaneja, assim, a duplinha. Só que aqui eles tinham o trovador, que era o compositor, e o menestral, que era o cantor. E eram coisas bem práticas, tipo, eu vou dar uma festa, e aí eu convido várias pessoas e convido alguém que sabe tocar, alguém que gosta de cantar, e a galera se junta, começa a cantar, tocar, não tinha nada organizado, assim, vou contratar uma banda, vou contratar um músico. Normalmente eles convidavam e na festa as pessoas iam se juntando, pegando um instrumento, o outro, iam cantando e faziam a alegria da festa. Aí a gente tinha também as serenatas, né, que eram comuns naquela época, né? Quem não sabia cantar, juntava um grupo de amigos com um grupo de amigos, normalmente aquele amigo que canta bem, e aí você ficava tocando violão, dando uma disfarçada básica, e o amigo cantando, né, ficar só aquela vozinha assim de fundo. Aí, se a garota gostasse, ela jogava uma flor. Aí era uma resposta assim, tipo, também estou interessada em você. Se ela não gostasse, ele tinha que se preparar, porque ela pegava o pinico, que era latrina naquela época, né? E jogava com tudo que tivesse dentro. Nessa época, a gente sabe que não tinha uma higiene muito boa, né? As pessoas não tinham boas noções de higiene. O Palácio de Versalhes, por exemplo, tem 700 quartos e absolutamente nenhum banheiro. Porque eles faziam no pinico, né? E aí jogava do lado de fora. Normalmente do lado de fora tem assim uma parte de terra e plantação, que aí já servia como adubo. Aí a gente vai ver a parte mais misteriosa da cultura da Idade Média, que são as lendas, os mitos, centralizando aqui no principal, né, no que é mais falado. Toda vez que a gente assiste filme de Idade Média, sempre aparece a questão da bruxaria, né? Quase todos os filmes referentes à Idade Média, ou é o dragão, ou é a bruxaria, ou a questão da forte religiosidade. As bruxas, elas eram criaturas bem misteriosas, né? Normalmente mulheres muito bonitas, inteligentes, e elas estudavam o comportamento humano. Então, elas estavam no lugar dela. Quando chegava alguém para conversar com ela, elas observavam a roupa, a postura, o tom de voz, se ele olhava nos olhos dela, se ele ficava de cabeça baixa. Então aí ela já traçava o perfil da pessoa, financeiro e o perfil emocional. Hoje a gente tem departamentos que cuidam do comportamento humano, né, que investigam o comportamento humano. Então, se você vai passar por um interrogatório, por uma entrevista, já tem uma pessoa especializada em observar. Aí a gente vai desde a bruxinha inocente, né, com a vassoura, o chapéuzinho, que é muito utilizada aí no carnaval, desde as bruxas mais misteriosas, né, porque elas se transformavam. Aí tem várias lendas, por exemplo, na Idade Média, quando você acusava alguém de bruxaria, a mulher ela era presa, normalmente mulheres, né? Ela era presa e aguardava o julgamento. No outro dia ela ia virar churrasco, né? Ia ser queimada pela Santa Inquisição. Mas aí, por exemplo, tem uma mulher que foi presa e o carcereiro conhece a mulher. Ele mora na mesma vila que a mulher. Ele sabe que ela não é bruxa, ela foi acusada injustamente, só que não tem como provar isso. Aí o que é que ele fazia? Ele esperava anoitecer, esperava uma hora que tivesse assim mais livre, né? Que tivesse só ele ali tomando conta da prisão. E aí ele permitia que essa mulher fugisse e no lugar da mulher ele colocava um gato preto. Aí é por isso que o gato preto eles dizem que dá azar, porque na Idade Média, quando chegava no outro dia de manhã,
que eles iam pegar a bruxa para queimar na fogueira, estava o gato. E eles tinham a ideia de que a mulher tinha se transformado no gato. E aí eles abriam a porta e o gato saía. Quem tocasse no gato estava amaldiçoado. Então tem várias histórias assim, referente às bruxas. Aí a gente tem os tipos de bruxaria, né? Lua cheia, que são os feitiços do amor. Lua minguante, os feitiços curativos, cura física. Lua crescente, a questão da riqueza. E lua nova, a prática do mal. Então, se eles quisessem fazer um feitiço do mal e a gente tivesse, por exemplo, na lua minguante, eles teriam que esperar a lua nova. Quando iniciasse a lua nova, elas praticariam esse feitiço. E as bruxas, elas têm os 4 elementos, né? São conhecidas por utilizar os 4 elementos: ar, terra, fogo e ar. E aí, para ser uma bruxa, tem que ter o suposto 5º elemento, que era o espírito. Então, o espírito é que vai guiar a bruxa. Na realidade, para os estudantes de bruxaria da Idade Média, né, que eles diziam que a bruxaria ela era cinza, que a gente diz, bruxaria branca ou bruxaria negra, mas dependendo das bruxarias que você vai praticando, se você pratica o bem, aí é como se fosse ficando branca. Se pratica o mal, vai escurecendo a sua alma. É como aquele filme da Malévola, né? Ela vai se tornando mal e vai formando aquela fumaça em volta dela. Aí foi organizado um livro que foi chamado de Martelo das Bruxas, para identificar as bruxas. E aí dava condições de qualquer pessoa identificar, denunciar e até punir uma bruxa. Aí eles tinham, primeiro passo, a identificação pelas características. Por exemplo, as ruivas, elas eram muito temidas, né? Normalmente elas eram mais diferentes. França, Inglaterra, elas eram mais loiras ou morenas. Então a ruiva, ela chamava muita atenção. Então já dizia assim, uma mulher sedutora, já tem tendência à bruxaria. Gêmeos também eles observavam, gêmeos idênticos, né? Uma pessoa que tem o mesmo rosto que outra, na época não seria normal. Então eles já faziam uma investigação. Aí eles identificavam as bruxas, depois eles identificavam o tipo de maldades que ela praticava, depois eles faziam a denúncia e ela iria passar pela penalidade, que era ser queimada viva. E a galera adorava, era um espetáculo, porque eles tinham a ideia de que toda bruxa era má. Mas na realidade, existiam também as curandeiras, né? Mulheres que moravam assim em vilas e através de plantas elas faziam remédio, elas doavam esses remédios. E algumas pessoas achavam que elas queriam ser mais importantes do que outras, né? Porque elas praticavam a questão da cura, mas era a cura através do remédio, que era um remédio caseiro. Então algumas elas também eram acusadas de bruxaria e terminava queimando na fogueira. Aí eles faziam um grande palanque, convocavam toda a sociedade para ter o grande finale, que era a bruxa tocando fogo, né, queimando. E aí eles diziam que o corpo, ele seria todo queimado e o fogo purificaria, porque na Idade Média tem esse lance de que o fogo purifica. Aí a gente tem as gárgulas aqui e as quimeras, né? As gárgulas eram espécies de calhas d'água. Eles faziam, por exemplo, na igreja de Notre Dame de Paris, eles faziam uma estrutura e no finalzinho eles colocavam uma gárgula. Quando caía a água, ela passava por aqui, ao invés de se filtrar aqui dentro. E as quimeras, elas eram monstros e eles ficavam, a gente vê assim, é como se eles estivessem observando as pessoas, né? Aí as pessoas da época diziam que eles estavam ali para lembrar que o mal existia, porque as pessoas dessa época tinham aquele lance assim de bem, de mal, de céu, de inferno. Eles tinham muito medo, eles eram extremamente supersticiosos. E aí as gárgulas, elas ficavam vigiando a sociedade. Então, quando você passava pela igreja, que via lá aquelas figuras, você se lembrava que o mal ele estava presente. Então, é preciso orar, vigiar,
para que você vá sempre pelo caminho do bem, para que possa atingir o paraíso. E tem várias histórias, né? Tem uma história de uma gárgula que ela estava na igreja de Notre Dame, né? Ela foi esculpida, colocada lá na igreja de Notre Dame, e ela era uma figura feminina. E diz que tinha um rapaz que todo dia passava e ficava olhando para aquela figura, encantado com aquela figura. Aí, tempo depois, ele passou e não viu mais a gárgula. Só que aí ele conheceu uma mulher, se apaixonou, se casaram, tiveram 2 filhos. E ele ficava sempre, achava a mulher muito misteriosa, né? Ficava sempre investigando o passado dela. E ao investigar, ele descobriu que ela tinha sido enfeitiçada. E aí, na realidade, ela era uma gárgula que tinha recebido um feitiço e tinha se transformado em mulher. E aí, no outro dia, quando ele passou, que olhou para a igreja, estava lá a mesma figura da gárgula que ele via antes, com 2 pequenininhas. É como se fosse a mulher e as 2 filhas dele. Mas aí eram as lendas, né? As histórias que eles contavam na época para que as pessoas se convencessem de que isso existia, de que isso era uma realidade. Aí a gente tem o Corcunda de Notre Dame, que nunca foi realmente historicamente comprovado, mas diz a história que quando estava construindo a igreja de Notre Dame, um dos trabalhadores, ele era corcunda e ele era antissocial. Por ser corcunda, né, ele tinha vergonha, não se relacionava muito bem, ele tinha umas deformidades e assim ele era bem excluído e ele passou a morar na igreja de Notre Dame. Aí, através desse cara, inspirado nesse cara, foi feita a história do Corcunda de Notre Dame. Aí a gente tem os dragões, né, que são bem famosos na Idade Média. Inclusive, a super interessante a National Geographic, fez uma matéria dizendo que os dragões existiam, né, que foi encontrado num lugar um dragão congelado e tal. E aí passou essa matéria, eles explicaram tudo cientificamente, essa matéria bombou, todo mundo acreditou. E depois eles fizeram uma outra matéria dizendo que era uma invenção. Eles queriam ver a reação das pessoas, né? Porque diziam assim, naquela época as pessoas acreditavam em tudo, as pessoas eram tolas. Nessa época a gente não acredita em qualquer história. Só que a grande maioria acreditou que os dragões realmente existiam na atualidade. Aí a gente tem o dragão que ele surge do fogo e o fogo é que o representa, que tanto vai purificar como vai destruir. E o olho do dragão é a parte mais importante, os olhos na realidade, né? Quando ele olha para a pessoa, ele consegue ver, sentir, escutar o coração dela. Então, quando ele olha nos olhos, que escuta o coração da pessoa, ele percebe se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa ruim. Se for uma boa pessoa, ele permite a aproximação. E se for uma pessoa ruim, vira churrasco, com certeza. Aí tem as invasões, né? Eles invadiam regiões e soltavam fogo, destruindo regiões, queimando pessoas e eram extremamente temidos. Na realidade, essa lenda surgiu porque no interior da Inglaterra tinha uma região que eles roubavam muito as ovelhas, roubavam muitos animais e os donos eles passaram a procurar. E aí eles tocavam fogo nas pedras, né, para deixar a marca do fogo. E eles diziam que tinha um dragão ali perto. E era o dragão que estava se alimentando daquelas ovelhas. Aí como tinha um monte muito alto, eles diziam que o dragão morava ali naquele monte. E as pessoas subiam para tentar, os cavaleiros, né, no caso, subiam para tentar matar o dragão. Só que como era um lugar extremamente perigoso, normalmente eles morriam, não voltavam e a lenda ela ia se propagando cada vez mais. Aí a gente tem a última lenda, a Mulher das Flores. Tinha um mago numa determinada época que ele se apaixonou por uma mortal. E aí a mãe dele não permitiu que ele ficasse com ela. Aí o tio, que também era mago, disse, não, eu vou pegar 3 árvores, vou tirar as flores mais bonitas e vou transformar numa mulher. Ele transformou na Mulher das Flores. Só que assim que ela se transformou, ela se apaixonou por outro. E pediu para que esse outro matasse o cara que mandou fazê-la, né? Mandou fazê-la entre aspas. Aí o tio ajudou o cara
ele foi disfarçado, virou uma coruja. Essa coruja, ela ficou numa árvore e foi incorporada na árvore. Então essa árvore era como se fosse uma árvore mágica. Aí quem assistiu aquela série The Originals, que eles falam do carvalho branco, né? Do carvalho branco é que eles faziam os feitiços que surgiram também. Os vampiros, e através desse carvalho branco você pode matar os originais. Então vem dessa época da Idade Média. Como a gente pode perceber, toda a Idade Média ela tem muitas lendas, né? Sempre baseado na religiosidade, sempre na questão do conflito entre o bem e o mal. Aí essa cultura ela apresenta uma forte religiosidade, regras rigorosas, né? É uma sociedade assim extremamente regrada e que as pessoas têm muito medo de cometer erros, porque tem muita preocupação com a questão entre céu e inferno. Então eles precisam ter uma boa conduta, agir de maneira correta para que eles possam alcançar o paraíso. Tem um distanciamento social que não é o que a gente tem agora. O distanciamento social deles em relação a classes sociais. Os pobres, eles ficam numa classe muito distante da classe dos ricos. Como é uma sociedade estamental parada, praticamente não tem mobilidade social. Nasceu pobre, provavelmente vai morrer pobre, então a diferença era muito grande. Na rua a gente observava, através da roupa, através do comportamento da região que eles moravam, então isso era muito comum nessa época. E as superstições, isso era muito forte nessa época, então tudo era motivo de superstição, ou tinha que agradar, ou se não agradasse poderia ter consequências. Então a gente observa que a Idade Média ela apresenta uma cultura muito rica, né? Muito diversificada em termos de música, literatura, arquitetura, poesia e também nas lendas. Aí estamos entrando no período de férias. Eu gostaria de deixar uma mensagem de Leozinho que fala: o tempo dura bastante para aqueles que sabem aproveitá-lo. Então aproveitem o tempo de férias de vocês para fazer o que é importante para vocês e o que vocês necessitam nesse momento. Seja relaxar, descansar, se divertir um pouco, olhar para você, cuidar um pouco de você, ou cuidar um pouco do outro, né? Mas aproveitem, descansem, para a gente voltar bem renovado, cheio de energia, preparado para as próximas emoções e para as próximas histórias. Um grande beijo, até a próxima aula!